Eu acho. Eu acho que todo mundo tomou. Vocês são demais. Bora lá. Então, vamos lá. Ó. Então, turma, é assim, ó. Como a gente viu, os indígenas já viviam por aqui e eles arrumavam a própria alimentação através da caça, da pesca, mas algumas comunidades que já estavam avançadas na sua cultura utilizavam a agricultura. Então, quem utilizava a agricultura plantava o que ia comer, certo? Os que não utilizavam essa cultura, dependiam do que a natureza oferecia, eram os nômades. Então, eles procuravam outros, eu escrevi outras, mas é outros, né? Eles procuravam outros lugares quando a natureza já não fornecia mais a mesma coisa que eles precisavam para alimentação. Então, eles saíam do lugar onde estavam e iam para outro lugar, procurando formas e meios de se alimentar. Dentro do tema que a gente vai falar, eu já vou me antecipar aqui. Então, na caça, os indígenas usavam arco e flecha, setas, lanças, montavam armadilhas, imitavam os sons. Eu coloquei dos pássaros porque foi o que eu procurei na internet. Mas eu entendo que eles também poderiam imitar som de outros animais para que eles pudessem atrair esses animais e pudessem matar matar a caça para se fazer a sua própria alimentação. Na pesca, eles usavam as redes, as flechas, os anzóis e até plantas venenosas para matar o peixe e conseguir se alimentar dele, tá? Então, os índios, eles tinham uma grande variedade de linguagem. Então, nem todas as tribos falavam a mesma língua, e a gente vai ver isso daqui a pouco no próximo mapa. E também de cultura. Algumas tribos, por exemplo, podiam usar só um arco e flecha, outras podiam usar só seta, outras usavam só armadilha, tá? Então, as tribos indígenas... Sim. As tribos indígenas utilizavam das suas culturas e que não era a mesma para todas. E nem a mesma língua para todas as tribos. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Então, o que eu quero dizer assim, ó, ainda, eu escrevi aqui, ó, embora tenham características comuns, ainda que os indígenas sejam muito parecidos fisicamente entre si, eles não são iguais, porque eles têm tribos diferentes, eles têm linguagens diferentes, eles têm costumes diferentes, eles têm valores diferentes, eles têm tradições diferentes. Cada tribo tem o seu valor, cada tribo tem a sua tradição, cada tribo tem a sua cultura, os seus rituais, as suas lendas, as suas artes, a sua forma de moradia, a forma em que são todos educados, a forma como se alimentam. Então, eles podem fisicamente se parecer iguais, mas quando a gente olha seus povos por territórios, né, tribos por territórios, a gente começa a perceber que eles são diferentes, tá? É como nós. Aqui em São Paulo, a gente tem uma forma de viver. As pessoas que moram no Rio de Janeiro têm sua forma de viver. As pessoas que moram no sul do país têm a forma, a cultura, algumas coisas que a gente come, eles não têm o hábito de comer, e assim também é com as tribos indígenas. Tanto naquela época, nós estamos falando aí no descobrimento do Brasil, como no que a gente vive hoje. Tá? O Brasil tem importantes sítios arqueológicos
que contam essa história para a gente. O que são sítios arqueológicos? São espaços, né, onde os índios que viveram no nosso passado, na nossa pré-história, vamos dizer assim, deixaram para a gente informações importantes. Lembra que a gente viu lá no volume 1 o que as pessoas, os pré-históricos tinham o hábito de desenhar nas paredes. Você se lembra? Com o próprio sangue dos animais, ou com tinta das plantas, das sementes, enfim. Então, nesses sítios arqueológicos, a gente vai encontrar muitos vestígios dessa geração que antecedeu tudo, né? Essa geração pré-histórica do Brasil. E aí, através deles, a gente vai poder pesquisar essas populações indígenas, conhecer um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais dessas pessoas que viveram no nosso passado, tá? O que é importante é que essas experiências, elas são passadas de geração em geração e ajudam a formar o que a gente chama de cultura brasileira. Eu posso não ter nenhuma descendência de indígena, só que algumas coisas deste povo, né, tá na minha cultura também. Então, por exemplo, mandioca. Quem aqui não gosta de mandioca? Alguém que não gosta de mandioca fala, eu não gosto. Eu não gosto de mandioca. Mas você já comeu? Não. Não. Mandioca é uma coisa totalmente da cultura indígena, né? Eles aprenderam a plantar, eles aprenderam a cultivar e que a gente traz isso para o nosso dia a dia até hoje. Algumas palavras, mas todo mundo já deve ter comido mandioca. Pode falar que não gosta, mas alguém já comeu mandioca. Pode ter comido bolo de mandioca. Então é esse. Eu não estou falando. Professora, foi feito certo. Foi feito com Oi, pode falar. matriz, que é o 00. Eu amo Farofa. mais Que é o que faz Então, esse farofa, farinha de mandioca. Farofa, farinha de mandioca. A gente está falando do mesmo item. Então, Farofa assim, é feito da mandioca? Sim, a farinha de mandioca para se fazer farofa. Então, gente, tem coisas que a gente já está inserida na nossa cultura e que vem dessa tribo que antecede a descoberta do Brasil. Olha que coisa muito louca, né? Mas é a mais pura verdade. Então, coisas que eles faziam lá atrás, provavelmente a gente come peixe hoje porque eles tinham o hábito de caçar peixe, né? De a pesca deles. Então, são coisas que foram passando de geração para geração. Nós podemos não ser descendentes diretos dos indígenas, mas nós já temos algumas culturas indígenas na nossa cultura. Tá? E é isso que eu quis dizer aí nesse terceiro parágrafo. Os indígenas que hoje, que foi o que eu falei lá no comecinho da aula, por conta de alguma pergunta, acho que foi até do Bruno, os indígenas que mantêm hoje um modo de vida semelhante ao dos seus antepassados, quer dizer, algumas tribos indígenas já foram aculturadas, já perderam a sua cultura e já se adaptaram à cultura do homem branco, vamos dizer assim, né? Dos europeus. Outras não, outras mantêm o seu modo de vida como viviam os seus antepassados, como foi lá antes da descoberta do Brasil, né? Antes do encontro, do choque dos portugueses e dos índios. Tá? Essas pessoas que vivem do mesmo modo como viveram antes, né, que foi passado de geração para geração, elas trabalham não é para acumular bens, como a gente faz hoje. Hoje a gente trabalha para ter um bom carro, para ter uma boa casa, para ter uma boa alimentação, para ter uma boa... Não estou falando das melhores, estou falando de boas, né? A gente trabalha hoje para ter uma comodidade na nossa vida, né? Com roupas bonitas, confortáveis, tênis bonito e confortável, uma boa alimentação, uma boa casa, um bom carro. Ou se eu não consigo ter um bom carro, eu posso ter um bom lazer, ou eu consigo ter os dois, enfim. Hoje nós temos essa cultura.
hora de trabalhar para conseguir algumas coisas. Os índios que vivem disso até hoje, não. Eles fazem isso para tirar apenas... Eles tiram da natureza só o que precisam. Eles não têm a ideia, a pretensão de ficar acumulando bem, de ficar guardando dinheiro, de fazer uma poupança. Nada disso. Cultura essa que nós temos, tá bom? Então, sim, nós temos indígenas que estão aculturados, quer dizer, perderam a sua cultura dos seus antepassados e vivem hoje como, vamos dizer assim, os europeus, vamos colocar dessa maneira, mas também temos os indígenas que ainda vivem de modo muito semelhante ao que seus passados trabalhavam antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Tá bom? Tudo bem? Aí, se a gente olhar lá na página 242, falei muito, né? A gente vai ver... Desculpa por ter saído, é que o lápis caiu atrás da cama, aí eu tive que puxar a cama para pegar e eu saí. Hein, Bruno? Tá parecendo a Mariana. A professora Marília caiu da mesa umas 30 vezes hoje. Meu celular tomou tanto tombo, mas tanto tombo. Ai, deu até dor no coração. Eu fiquei com dó da professora Marília. Eu tava com esse. Esse caiu atrás da cama. Eu tava procurando igual um louco. Aí depois eu peguei esse. Aí caiu atrás da cama. Aí eu fui procurar e... Tá a festa do crioulo doido. Vamos continuar. Página 242. Então, vamos olhar lá na página 242. Olha aí a distribuição das comunidades indígenas do Brasil. Olha como nós temos... Aí, nós estamos falando de uma pesquisa do IBGE de 2010. Nós estamos em 2020, tá? Então, nós estamos aí com uma imagem, com uma defasagem de 10 anos. Então, o que a gente vai ver agora para o que é real hoje é diferente. Nós temos aí uma diferença de 10 anos de pesquisa para o que nós temos agora. Mas olhem aí vocês a quantidade e a distribuição de comunidade indígena no Brasil. Vocês estão vendo? Sim. Olha lá. Eu já ouvi falar dessa daqui, ó. Caiapó. Caiapó, Guarani, você já deve ter ouvido falar. Já deve ter falado em Pataxó. Né? Assim que é Professora, eu já ouvi falar em Bororó. Os mais, você ouviu falar esse eu não. Eu só ouvi quando eu conheci esse material. Mas olha aí qual é a variedade e quantas tribos estão distribuídas no Brasil. Tem 2 Guaranis. Eu já ouvi falar de Guarani porque Guarani é um time de futebol também. É um bairro, né? É um bairro de Jabaquara. De futebol. Ô, professora, mas também mas por que tem 2 Guaranis? Porque nós temos no estado do sul de São Paulo e o sul do Brasil, nós temos aí 2 tribos, tá? Mas é tudo mesma tribo, é Guarani. Só que elas estão em 2 lugares diferentes. Entendi. E que, na verdade, não é só 2. Tem mais. Se você olhar aí, ó, já mais no sul de São Paulo, embaixo de Krenak, também tem Guarani. A gente tem mais tribos Guarani do que outras, por exemplo. Então, vocês conseguiram visualizar isso? Vamos ler o que está embaixo dessa imagem. Professora, eu já ouvi falar desse daqui, o Uapiapi. Eu também. Oiapi. Então, vamos lá, ó. Vamos prestar atenção. A atual população indígena brasileira, segundo dados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2010, é de 896,9 mil indígenas.
De acordo com a pesquisa, foram identificadas 305 etnias, das quais a maior é a ticuna, com 6,8% da população indígena. Também foram reconhecidas 274 línguas. Olha que variedade de linguagem indígena, né? Dos indígenas com 5 anos ou mais de idade, 37,4% falavam uma língua indígena, 76,9% falavam português. Então, olha que interessante. Uma pequena parte das crianças entre 5 ou 6 anos de idade, quer dizer, 5 ou mais anos de idade, uma pequena parte, 37% delas, falam a língua indígena da sua tribo. Mas a maioria fala português. Nossa! Eu não sabia que era tanto. É muita coisa. Ô, Pro, eu também já ouvi falar de tucano. É uma Tucano tribo. eu não sabia, né? Mas também conhecemos como um bicho, não é verdade? Então, terceiro ano, olha como é importante a gente fazer um reconhecimento disso. Se hoje a gente tem 896,9 mil, quer dizer, em 2010, imagina quantos milhões eles não eram na chegada dos portugueses ao Brasil. Porque milhões morreram. Muitos. Tá? Então, hoje a gente tem uma pequena parcela do que era antes. Nós vamos falar isso em termos de número um pouco mais à frente. Tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês, desse conteúdo que a gente tem conversado, está na página 243. Tá? Então, o que acontece? Os indígenas, eles têm as suas manias não, os seus modos de vida. Cada tribo indígena tem a sua cultura, tem a sua identidade, né? Falam uma determinada língua, tem os seus próprios costumes, tem a sua política social, tem a sua divisão política bem estabelecida, quem que é o cacique, quem que é o pajé, enfim, dentro das suas tribos, isso está muito bem estabelecido. Só que algumas coisas são muito comuns, tá? E a ideia desse modo de vida é que a tribo consiga fazer a aldeia funcionar em harmonia. Todo mundo fazendo alguma coisa para que a comunidade, para que a aldeia consiga viver, funcionar, viver bem em harmonia, tá? Olha aí. Professora, tenho que eu vi em um livro que no segundo ano que tinha dos indígenas que eles faziam alguma coisa para Eu consigo fazer algo. Esqueci. Esqueceu? Faziam um tipo de dança para fazer cair alguma coisa. Cair chuva. É verdade? É que assim, cada tribo tem seus rituais, né? Pra gente que não conhece esses rituais 100%, eu, por exemplo, eu não sou uma conhecedora de tribos, de rituais, enfim. Mas, sim, já ouvi falar que eles faziam a dança da chuva, aí eles fazem a dança da agricultura, eles têm um monte de rituais voltados, porque lá, por exemplo, para os índios, por exemplo, aqui, para nós, os descendentes de europeus, vamos colocar dessa forma assim, os brancos, né? Existe a religião católica, os católicos têm alguns santos, quem não é católico não acredita em santo, mas enfim, né, a gente consegue dar nome
algumas figuras importantes da religião. Eles não, né? Para eles é água, é ar, é terra. Então, a mãe natureza, eles têm uma outra cultura, outros rituais, e na grande maioria esses rituais estão diretamente relacionados à alimentação, à natureza de uma forma geral, porque eles se alimentam da natureza, né? E a sociedade. Então, por exemplo, assim, deve ter algum ritual de casamento, algum ritual de casamento, de nascimento, para morte. Você entende? A coisa para eles é muito mais diretamente relacionada à natureza e aos acontecimentos da natureza. Então, essas danças devem estar diretamente relacionadas a esses acontecimentos. A gente precisa que chova para que a gente tenha uma boa alimentação. Então, a gente vai fazer a dança da chuva. Agora chegou a colheita. Então, vamos fazer uma dança de agradecimento porque a gente teve uma colheita farta. Entendeu, Sossô? Então, eu imagino que esses rituais estejam diretamente relacionados aos seus hábitos mais naturais, né? Do que eles vão pedir para a natureza, do que eles vão pedir para a natureza e do que eles vão agradecer que eles conseguiram da natureza. Professora, mas existem rituais que, tipo, a pessoa, os indígenas fazem para matar a pessoa, para dar para os deuses. Não, mas aí você está indo para uma outra área. Você está falando coisas astecas e fictícias, né? Filme americano é uma beleza. Filme americano fala de ritual que mata. Não, a gente está falando de outra coisa. Tá? Está falando de coisas totalmente diferentes. Certo? Então, vamos voltar lá para o livro, terceiro ano. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para que como que funcionava essa divisão para que se estabelecesse uma ordem, uma coisa organizada, uma coisa funcional dentro da tribo, tá? Que são esses dois pontinhos aí da página 243. Então, olha lá. Os homens adultos, e aí eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, porque é muito interessante. Então, os homens adultos, eles são responsáveis pela caça, pesca, pela construção das moradias, eles ajudam nas atividades agrícolas, tá? Também garantem a proteção da aldeia e fabricam todos os instrumentos necessários para essas atividades. Então, os homens, eles estão relacionados às atividades mais braçais, que determinam um pouco mais de força. Vocês perceberam? Sim. Olha lá, as mulheres adultas, leiam aí comigo. Cabe às mulheres cuidar dos filhos, fornecendo-lhes alimentação e os cuidados necessários. Elas também atuam na agricultura da aldeia, plantando e colhendo. E aí, observem, mandioca, milho, feijão, arroz, etc. Então, está diretamente relacionado à alimentação da tribo, né? Produzem objetos de cerâmica, vasos, potes e pratos, utensílios feitos de palha e enfeites para o corpo, como colares, pulseiras, brincos e cocares feitos de penas e sementes. Entendi. Além de prepararem os alimentos para o consumo de todos, eles fabricam a farinha e tecem redes. Então, as mulheres, elas estão, elas vão ajudar na agricultura, elas vão ajudar no cuidado com as crianças, no cuidado com as crianças e as pessoas da tribo na sua alimentação, né? E também de artesanato. Tudo que está diretamente relacionado ao artesanato da tribo, a mulher é quem faz. Então, vejam como as coisas estão estabelecidas de maneira que a tribo funciona de maneira bem harmoniosa, bem funcional, né? Próxima página, 244. A gente, inclusive, tem imagens aí de peças indígenas, né?
Um vaso, pratos, cestos, né? Prato? Nossa, não seria. Eu não pensei que seria tão perfeito assim. Como eles fazem com a mão. É bonito. São artesanatos bonitos. Assim. É muito bonitinho, muito bonitinho. E olha lá, vamos continuar a leitura. Crianças. As crianças também têm suas responsabilidades, também têm suas funções para que a tribo possa funcionar de maneira equilibrada. Olha lá. Crianças. Na maioria das comunidades indígenas, elas aprendem o princípio da união, brincando em grupos grandes. As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia. Por isso é muito comum ver uma menina ajudando a mãe ou um menino acompanhando o pai em seus afazeres. Elas costumam construir objetos iguais aos dos adultos, mas em miniatura. Assim, brincando de imitar os mais velhos, meninos e meninas aprendem as atividades que mais tarde irão desempenhar com perfeição. Então, vejam vocês, as crianças fazem da sua rotina hábitos que os adultos já fazem. Aprendem, enquanto criança, quais serão suas funções quando eles forem adultos. Então, as crianças nas tribos indígenas, elas desempenham um grande papel, um importante papel, porque elas, quando adultas, saberão o que elas vão fazer. Certo? É muito diferente do que a gente faz hoje com as crianças ou é muito igual? É mais ou menos. Porque mais ou menos, aqui né? os adultos a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que estudar, fazer nossas obrigações, arrumar casa, escovar as coisas que você sabe. Professora. Oi, Sussu. Professora, não... Peraí. Calma. Fala aí, Sussu. Mais ou menos, por quê? É por causa que eles também vão fazer igual os mais ou menos os adultos, porque eles vão escolher umas profissões e também vão estudar na faculdade. Mas em vez de estudar na faculdade, eles aprendem com os pais, com as mães. Mas é um pouco diferente ou é um pouco igual da gente, assim? Você acha pouco igual a gente. Um pouco igual. Quem que ia falando aí? Um pouco igual e um pouco diferente. O Matheus. Um pouco diferente. Pergunta. Professora, eu não entendi se é uma pergunta. Fala, Matheus, o que você ia falar? Peraí, Duda. Para mim é mais ou menos. Também é mais ou menos para você? Sim. Entendi. O que eu perguntei, Duda, é se a forma como os índios criam as crianças é igual à forma como nós criamos as crianças. Vocês acham que os pais de vocês estão preparando vocês para assumirem as funções deles quando vocês forem adultos? Não. Bom, alguns sim, outros não. Alguns sim, outros não. É diferente. Os pais preparam os filhos para o futuro dele, né? Para os futuros dos filhos. Exatamente. Os pais... Não entendi, Esther. Você abriu, fechou. Professora, os pais ricos não estão preparando os filhos por... Peraí, professora. Os pais ricos? Só eu não sei, Esther. Os pais ricos não estão preparando os filhos, porque os pais ricos dão tudo para os filhos, dão dinheiro, não tudo, não ensinam nada. Os pais ricos contratam até um mordomo para escovar os dentes dos filhos. Nossa, você acha que é assim? Eu acho que não é assim não, Esther. Também não. É sim, professora. Eles têm... como se fala? Babá. Mas também não é para escovar o dente, não. Não é isso, não. Não tem babá nenhuma escovando o dente.
criança. Não. Não tem. Só alguns, tipo, bebezinho, Aí sim, mas... Não, Mas outros, não. não, também acho que não. Nunca. Então, turminha, o que eu quero dizer para vocês é assim, ó. As tribos indígenas de antigamente ou as tribos atuais, as de hoje, elas levam muito a sério a coisa que a gente vem conversando alguns volumes, que é com relação ao cuidar da natureza, ao cuidar do meio ambiente, né? Porque os índios, eles têm uma relação muito estreita com o meio ambiente, com a natureza, eles dependem dela para se alimentar, dependiam dela para se alimentar, e se eles passam da cultura deles de geração para geração, eles vão passando de geração para geração a importância de se cuidar do meio ambiente, a importância de se cuidar e ter um bom relacionamento com a natureza. Eles dependem da natureza para se alimentar. Então, eles não podem descuidar, eles não podem perder, eles não podem matar desnecessariamente, certo? Então, hoje, se a gente pode falar, existe uma pequena tribo que cuida da natureza, é os indígenas, porque eles vêm desde da pré-história brasileira, cuidando do meio ambiente e cuidando da natureza, tá? Vejam Sim. vocês que os adultos fazem com que as crianças se preparem para as mesmas funções que eles. Então, desde criança, as crianças vão saber respeitar a natureza, né? Que é uma coisa que a gente precisava aprender um pouquinho com eles. Como é que a gente faz para cuidar e para respeitar a natureza sem maltratar, sem matar, sem perder, tá bom? Isso é uma coisa que a gente devia aprender com os indígenas. Vamos lá, turma. Página 246 a 245, eu vou deixar vocês fazerem na tranquilidade do lar, tá bom? Página 246. Professora. Pode falar. Você falou errado. Depois a gente vai ter que entrar no link de novo? Vamos ver, a gente vê. 246? Porque você falou ao contrário os números. 246. Eu não falei nada ao contrário. Você falou 246 a 245. 245 vocês vão fazer na tranquilidade do lar. Agora nós vamos fazer a 246. Tá bom assim para você? Sim. Então tá bom. Vamos lá. 2. Os indígenas possuem uma maneira própria de organizar a vida. Há uma divisão de trabalho para homens e mulheres. Coloque M para a atividade de mulheres e H para a atividade dos homens. Então, vamos lá, todo mundo junto. Pescar é uma atividade das mulheres ou uma atividade dos homens? Homens. Então, coloquem aí. Homens. H. Coloquem aí. H. Mulheres. Outro. Cuidar dos filhos. Mulheres. Coloquem M. Mulheres. Então ficou H, M. Preparar as refeições. Mulheres. M Mulheres. novamente. Tecer redes. Tecer redes. Mulheres. M novamente. Mulher. Então M H. novamente. H. Caçar. H. Homens. H. Moradias. Homens. Construir moradia. Homens. Garantir a proteção da aldeia. E garantir a Homens. proteção da aldeia. Homens. Homens. Então, por ordem, na ordem ficou H, M,
M, H, H, H e H. H. 3. O que é correto afirmar sobre a organização de tarefas em uma aldeia indígena? C. O trabalho na aldeia é de responsabilidade somente dos adultos. O trabalho na aldeia é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. O trabalho na aldeia é feito mais pelos homens do que pelas mulheres. C. E o trabalho na aldeia é de responsabilidade dos mais velhos. C. 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 A gente não viu que as crianças também fazem? É C. Eu acho que é C. Alternativa B de bola. O trabalho na aldeia é realizado por todos. Professora, Porém, por quê? possui uma divisão de sexo e idade. B de bisnaguinha. B de bisnaguinha. Professora, por que antigamente os homens tinham essa mania que, tipo, as mulheres tinham que ficar em casa com os filhos, fazia comida e essas coisas? Não entendi. Que, tipo assim, antigamente as mulheres não faziam quase nada, só os homens que faziam a maioria das coisas. Os homens podiam trabalhar, os homens podiam fazer tudo. E ficar em casa, cuidar de filho, fazer limpeza, fazer comida é quase nada. É diversão, é igual estar na Disney. Não, tô te fazendo uma pergunta. Vocês ajudam a mãe de vocês na faxina? Eu ajudo. Então, se vocês ajudam, me falem aí. Fazer faxina, cuidar de filho, fazer comida, lavar roupa, passar roupa. Cuidar de filho? Eu não tenho filho. Antigamente não se passava roupa assim, engomava a roupa, o que é bem pior. É o quê? É ir pra Disney? Isso aí tudo é ir pra Disney? Esther, olha o que você falou, Esther. Eu não limpo a casa com a minha mãe porque acho que É mais divertido ser a contrário, os homens cuidar de casa e as mulheres fazer o resto. Não, minha querida. já vai cair. Vamos fazer o seguinte, vamos Volta mais o link. Vamos voltar no link. Vamos encerrar e vamos voltar no link. Essa aí. Vai acabar, então a gente volta daqui a pouco.